Pessoal, meu coração está partido, porque estamos chegando ao fim do nosso curso de SQL Server. E não teria como passar por um curso de SQL Server sem falar sobre isso que é tão importante, que é os nossos Stored Procedure. O que é isso? Como que eu desenvolvo uma PROC? Para que serve uma PROC? Tudo isso vocês vão aprender dentro da nossa aula. Então, como o próprio nome já diz, as procedures são procedimentos estruturados. Vamos supor que você queira criar uma tabela, inserir esse registro. Se esse registro for, sei lá, um determinado registro, ele vai fazer uma coisa. Se for outro registro, vai fazer outra coisa. Como que eu coloco todos esses procedimentos em conjuntos em execução? A gente faz isso criando uma estrutura de dados que a gente chama de procedure. Então, é o que a gente vai aprender na nossa aula. Então, bora lá para nossa aula. Então, galera, vamos para a nossa aula de Stored Procedures, né? Que são os procedimentos estruturados. Então, como que eu faço em código aquilo que eu expliquei para vocês na nossa introdução? Então, é simples, tá? É muito simples. Aqui eu trouxe um exemplo que eu chamei de obter pedidos do cliente. Então, eu vou criar uma procedure que toda vez que eu passar para essa procedure o nome daquele cliente, ele vai me trazer todo o histórico daquele cliente, todos os dados daquele cliente e os pedidos que aquele cliente fez, tá bom? Então, eu venho aqui e a sintaxe é create procedure, passo o nome da procedure que eu quero criar, eu entro com uma variável, que é o nome do cliente, e eu dou o tipo de dados para aquela variável. Então, tem que ser um varchar, o que você achar interessante, né? Então, assim, o nome do cliente é a minha variável, eu vou entrar com aquela informação. E aqui dentro eu abro um begin, que é o que eu vou abrir uma transação, essa aqui é a sintaxe, e aí eu vou falar, eu vou dar um join aqui, eu vou colocar no banco correto, né, para ele não começar a reclamar, que tá com um monte de vermelhinho aqui, esses vermelhinhos me dá tique também. Então aqui, ó, sumiu, deixa eu só dropar. Acho que já existe. Então tá, então aqui eu tenho a minha procedure, que eu vou obter os pedidos do cliente, e aqui ele vai, vou até tirar isso daqui, porque na aula que a gente falou sobre joins, eu percebi que a gente não tem dados nessas tabelas, então eu vou tirar. Então aqui ele vai trazer para mim as informações do cliente, ele vai trazer para mim as informações do pedido, quando o cliente comprou aquele pedido, qual foi a quantidade total e o valor total, e ele vai receber aqui no where a variável que a gente está enviando para ele na nossa chamada. Ficou um pouco confuso? Vamos executar, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vou abrir aqui e vou dar um create procedure. Coloquei toda a estrutura aqui da minha procedure, o que essa procedure vai fazer. Aqui tem um select, tá? Mas poderia ter um update, poderia ter um delete, poderia ter uma série de comandos aqui dentro e a procedure ia executar todos esses comandos em ordem. Então, você pode colocar uma ou mais instruções dentro da sua procedure. Por isso que chama, né, procedimentos estruturados. Você vai colocar tudo que o seu código precisa fazer ali dentro, vai ficar um linguição deste tamanho e você vai, né, organizando da melhor forma. Então, a gente vai colocar aqui, eu vou executar ou dar um F5, enfim, pronto, criei a procedure. Então, eu só dou esse comando de create procedure e coloco o que precisa ser feito. Se eu for aqui na parte dos meus objetos, e eu entrar no banco de dados, e eu entrar aqui na parte de programação, e se eu vir aqui, ó, procedimentos armazenados, eu tenho aqui a minha procedure, ó, que ela já compilou. Obter pedidos do cliente. Se eu clico aqui em modificar, ele vai abrir para mim com um alter. Ó. Se eu quiser alterar essa procedure, ele vai colocar, ao invés de create, que é que ele está criando, ele vai dar um alter, porque ele vai estar alterando e aqui eu posso alterar do jeito que eu quiser, tá bom? Como que eu utilizo essa procedure? Eu venho aqui e chamo essa procedure. Eu posso declarar uma variável, a variável cliente é igual ao nome do cliente, ou eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, nem declarar a variável eu preciso. Eu venho aqui e coloco exatamente. Então, aqui eu quero saber quais são os dados de contato e os pedidos que o Kiko fez.
Então, eu vou dar um exec, que é o comando para executar essa procedure aqui, e vou passar o parâmetro, que é o nome do cliente. Então, eu venho aqui, executo, pronto, ó. Me retornou todos os e-mails do Kiko, todos os telefones e todos os produtos, todos os pedidos que ele fez de acordo com o que a gente definiu aqui. Certo, galera? Se eu quiser, eu posso passar outro. Vamos ver, Chiquinha, se ela tem alguma coisa. Eu acho que a Chiquinha não tem. Porque ela não tem e-mail. Seu Madruga. Madruguinha. Seu Madruguinha. Vamos lá. Olha o seu Madruga, ó. Vocês estão falando que seu Madruga não trabalha. Olha o tanto de coisa que ele comprou. Então, olha aqui. Então, aqui todos os dados do seu Madruga ele me trouxe. Ele trouxe todos os pedidos, as datas que ele fez, ó. Então, é assim que funciona, pessoal, a Procedure. Procedure você vai pegar, você vai criar ela no seu sistema, você vai colocar vários procedimentos que você quer, né, que sejam executados, você vai compilar, ela vai ficar guardadinha lá. E quando você quiser utilizar essa Procedure em diversas partes do seu código, você vai chamar. Procedure pode ou não receber parâmetros, não é obrigatório. Se eu quisesse, eu não teria nenhum parâmetro aqui, então eu não teria parâmetros no meu where. Sim, o céu é o limite. Procedure é um assunto complexo, tá? Não pense que, ai, que fácil, que simples, porque a Camila colocou um select, porque a Camila chamou e colocou uma variável só. Você pode colocar várias variáveis aqui dentro. Então, assim, estudem sobre esse assunto. O que eu tô dando para vocês aqui é uma pincelada do que pode ser feito com um exemplo básico para que todo mundo entenda. Dependendo da necessidade de vocês, vão precisar de conhecimentos mais aprofundados sobre isso. Então, estudem sobre esse assunto, especializem, né? Isso é muito importante vocês entenderem o que é feito por trás de toda essa parte aqui do nosso sistema, do nosso SQL. Isso é super interessante, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, que esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, podem perguntar, podem comentar. Deixa o like que isso me ajuda demais a produzir maiores conteúdos como esses, tá bom? Muito obrigada, pessoal!